Então, boa noite a todos. Nós somos o Grupo Florescer da Alma. Olha aqui, desculpa a gatinha que participar. E estamos aqui mais um encontro do Clube do Livro, Ordens do Amor, do Bert Hellinger. E hoje a página que nós estamos é a 37, no tema Hierarquias. Nós já passamos aí pelo início desse curso do Bert, onde ele já trouxe, né, algumas dinâmicas familiares e que continha ali, né, situações de hierarquia. E agora, nessa parte, ele vai aprofundar um pouco mais, né, nessa questão da hierarquia. E aí ele diz assim no tópico, né? Gostaria de dizer algo sobre hierarquias, de modo especial sobre a ordem de origem. Cada grupo tem uma hierarquia, determinada pelo momento em que começou a pertencer ao sistema. Isso quer dizer que aquele que entrou em primeiro lugar em um grupo tem precedência sobre aquele que chegou mais tarde. Isso se aplica às famílias e também às organizações. Mas só fazer um remember do nosso último encontro, que quando ele foi falar sobre hierarquia, sobre a precedência, né? Isso. Ele deixou claro, bem claro, que quando se institui um novo sistema com um casamento, aí então esse sistema ele vai preceder ao nosso sistema de pai e mãe. Então, quando eu estou dentro do meu sistema de pai e mãe, hierarquicamente, né, o meu pai e minha mãe é maior que eu, né? Não que o pai e a mãe ele vai deixar de ser maior, né, quando eu me caso. Mas o fato é que quando nós nos casamos, nós formamos um novo sistema. Então, dentro desse novo sistema, somos nós que estamos precedendo todos aqueles que virão depois. E aí ele diz, né, aqui, que dentro disso, aquele que chegou primeiro, né, aquele que entrou em primeiro lugar em um grupo, ele tem precedência sobre aquele que chegou mais tarde. Então, isso a gente vai ver nas relações de irmãos, que apesar deles estarem como iguais dentro da relação, por todos serem filhos, eles têm uma precedência sobre o outro, do mais velho ao mais jovem. Você queria acrescentar mais alguma coisa? Você acha importante sobre hierarquia? Não. Isso, né? Isso. Só ressaltando que ele fala ali, isso se aplica a famílias e também a organizações. Então, isso. No trabalho também vale essa ordem, vamos chamar de cronológica. Quem chega primeiro tem precedência, quem chega primeiro cronologicamente tem precedência sobre aquele que chega depois. Porque os sistemas, né, não é só familiar. Então, todas as relações que nós estabelecemos durante a nossa vida, ela constrói um sistema. Seja uma relação de amizade, seja uma relação de trabalho, né? Seja uma relação comercial, enfim, né? Dentro de uma organização, a gente como empresário, enfim, qualquer relação que a gente inicia, ali se estabelece um sistema. E sim, as leis, elas funcionam para todos esses sistemas. E só lembrando que o Bert sempre fala, né, que a ordem precede o amor. Então, para que o amor possa fluir nessas relações, nesses locais, é importante se respeitar, né, essa hierarquia. Aí na página 38, ele vem falar sobre a hierarquia na família.
Então, ele diz assim: sempre que acontece um desenvolvimento trágico numa família, uma pessoa em posição posterior violou a hierarquia, arrogando-se o que pertence a pessoas em posição anterior. Essa presunção tem frequentemente um caráter puramente objetivo e não subjetivo. Por exemplo, quando um filho tenta espiar por seus pais ou carregar em lugar deles as consequências de suas culpas, incorre numa presunção. Mas a criança não se dá conta disso porque está agindo por amor. Não houve nenhuma sua consciência prevenindo-a contra isso. Daí decorre que todos os heróis trágicos são cegos. Pensam que estão fazendo algo de bom e grande, mas essa convicção não nos protege da ruína. O apelo à boa intenção ou à boa consciência, quando acontece, geralmente após o evento, não muda em nada o resultado e as consequências. A criança não pode defender-se contra tal presunção, pois é levada a ela por amor e na melhor das intenções. Só na idade adulta, quando chega à razão, é que pode livrar-se das amarras dessa presunção e retomar o lugar que lhe compete. Mas abandonar essa posição é difícil para a criança, porque então, de repente, terá que apoiar-se apenas em seus próprios pés, recomeçando bem debaixo e construindo apenas o que é seu. Aí ela fica em contato com o seu centro. No lugar que se arrogou, fica descentrada e alienada de si mesma. Na terapia familiar, é preciso, portanto, observar se alguém está se arrogando algo que não lhe compete. E antes de mais nada, colocar isso em ordem. Então, ele fala aqui o que você acabou de dizer, né? Só que a ordem, ela precede o amor. o amor. E ele vem falar aqui da criança, né? Porque a criança, ela não tem consciência da ordem. A criança, ela é pura emoção e ela é conduzida através das suas emoções. E a referência que a criança tem são seus pais, são seus, às vezes, avós, né? Dependendo aí da dinâmica familiar. Eu lembro quando eu era pequena, o meu pai tinha uma Kombi que ele trabalhava, né? E toda vez que a gente ia viajar, que aquela Kombi estava cheia, sempre a polícia parava. E eu consigo lembrar até hoje do ódio, da raiva que eu tinha quando a polícia parava meu pai. Como assim parava meu pai? Né? Então, quando eu lembro dessa minha experiência e eu leio essas informações que o Beth traz, faz muito sentido para mim. Porque em nenhum momento, eu, enquanto criança, eu pude parar e pensar, nossa, por que estão parando, né? Será que realmente tem alguma coisa aqui que precisa ser vista, né? Não. Só é o que predominava era aquela emoção, porque como que eles eram? O meu pai é o meu, porque os nossos pais, eles são o quê? Super-heróis, né? Super-heróis. Eles são perfeitos. Então a gente acaba é um amor cego mesmo, né? Porque a gente não gosta de ver eles desconfortáveis. E a gente, né, que nesse caso da polícia parar, a gente não gosta de ver eles tristes ou passando qualquer tipo de sofrimento. E aí, o que a gente faz quando criança? Vai lá e pega aquela dor para si. Não, pai, né? Ou mãe, por amor, deixa que eu sofro por ti, né? Para que, por exemplo, ou teu pai ficasse tranquilo e feliz, passar pela blitz e não acontecer nada, ou vamos dizer, eu com a minha mãe, de não ver ela triste, por exemplo. Então,
é um comportamento, até ele fala a palavra ali, arrogou, que eu imagino que venha de arrogante, porque é um comportamento de ser maior que o pai ou a mãe, né? Porque a gente acha na cabeça de criança que os pais não têm condições de lidar com aquilo. A gente não compreende, né? Porque é um amor que não tem experiência. Uma criança não compreende a vida prática, né? Como tu disse, ela é pura emoção. E se a gente for pensar na quantidade de desestruturação, né? Então, quantos adultos. Eu vou usar a palavra infantilizados, mas não é no sentido deles serem infantilizados nos seus trejeitos ou no seu modo de falar, não é isso. É infantilizado de ainda estar, né, na criança ferida dele, né? Então, quantos adultos com a sua criança ferida estão criando crianças que estão se ferindo, né? Que é uma coisa um dia ou outra você ter essa sensação e essa emoção. Outra coisa são as crianças ou as pessoas que constantemente ali na sua infância passaram e construíram todo esse sentimento de salvador. Sim. Né? Então, o Bert fala, né? Tentar salvar. Então, a gente não consegue salvar aqueles que vieram antes de nós. E sempre que a gente tentar salvar, o que acontece com a gente, Janine? A gente cai, né? Perde a força. Perde a força, porque o peso, ele é muito grande. Mesmo na melhor das intenções, né? Que ele diz aqui, né? A criança não pode defender-se contra tal presunção, pois é levada a ela por amor, ou seja, as suas emoções, e na melhor das intenções. Sim. E aí, o que a gente aprendeu com a constelação? É que a vida é grande demais, né? Exatamente. E que cada um tem que dar conta das suas coisas. E tu sabe que, assim, ó, a gente se formou em 2023, né? Esse ano, na constelação, esse ano que eu consigo escutar a minha mãe reclamando de algumas coisas e não me sentir afetada, pegando aquilo para mim, aquela dor para mim. E ficar numa postura neutra sobre aquilo. Porque se ela tem problema A ou B, ela consegue resolver. Ela é adulta. Esse ano. Eu acho que esse é um dos ensinamentos mais maravilhosos que a gente tem na constelação, quando a gente percebe e aceita que o outro é adulto, que ele dá conta da vida dele. E que qualquer coisa que a gente faça, mesmo que seja na melhor das intenções, Sim. a gente está tirando a dignidade dele de dar conta da história dele. Mesmo que seja, às vezes não é nem na palavra falada, ou tentar resolver assim, com atitudes, mas é dentro, sabe? Dentro ficar naquela emoção de tentar carregar, assim, eu tô falando na questão, assim, até imaterial da situação, sabe? Então, totalmente emocional. Isso aí. Totalmente emocional. E aí a gente carrega, né, esse sentimento para outras relações. E a cada gatilho, a gente acaba ali revivendo e revisitando esse lugar, mesmo que seja com pessoas diferentes. É por isso que não adianta você mudar de relacionamento, se você não olhar o que está te fazendo criar, né? Viver essas dores dentro do relacionamento. Sim. O universo é perfeito. Um é contrapartida do outro. Sim. Se o fulano, a gente pode até, né, encerrar ciclos com algumas pessoas,
Mas se a gente não conseguir olhar para essa dor, muito provavelmente nós vamos nos conectar com Ela outras vai pessoas. repetir. E aí, o que me vem, assim, de uma imagem, por exemplo, assim, da pessoa tentar seguir para a vida e ter um elástico que puxa ela para trás. E esse elástico que puxa ela para trás são essas emoções. Porque, veja, em 2023 a gente se formou. 2 anos depois, eu fui sentir diferente. Então, o que faz a gente ficar com esse elástico puxa e volta e vai e vem é o sentir. Todo um trabalho de permissão também, né? Exatamente. Todo um trabalho de permissão. Da gente conseguir olhar e ser humilde e olhar, poxa vida, né? O que que tem aqui? Uhum. O que que tem aqui? A gente sair um pouco para fora do nosso umbigo. É. Você lê para gente a proteção da intimidade? A proteção da intimidade. Uma criança jamais tem o direito de saber o que pertence à relação dos pais. Isso não lhe diz respeito. Da mesma forma, o que pertence à relação do casal jamais diz respeito a terceiros. Quem revela assuntos de seu relacionamento íntimo comete uma quebra de confiança com sérias consequências, pois a relação se rompe. E isso aqui a gente vê muito. Muito. Isso é uma prática normal, vamos dizer assim. Exatamente. Porque se, vamos dizer que tu não compartilhe com os filhos, mas vai compartilhar com um outro adulto, alguém da confiança, ou até um terapeuta, Uhum. né? Então, quer dizer que isso é a coisa que mais se faz, né? Em termos de relacionamento, isso se faz diariamente. O que é íntimo pertence exclusivamente às pessoas que assumiram o relacionamento e deve permanecer como um segredo para as outras pessoas. Até porque o que é possível para ti, por exemplo, lidar no teu relacionamento, para mim talvez não seja. Então eu vou te dar a minha perspectiva, talvez negativa, sobre isso. E quando, na verdade, o que tu passa ou deixa de passar é um crescimento que tu e o teu esposo têm que ter dentro da relação que é de vocês dois, que compete só os dois. E aí, quando eu percebo assim, quando a gente reclama para alguém ou né, faz qualquer um comentário, a energia da terceira pessoa é como se a energia da terceira pessoa entrasse na relação. Porque por mais exato, porque por mais que eu diga, Magali, não, tu não tem que aceitar isso, ou X ou Y, né, conselho. Aquilo, o fato de tu ter falado para mim, tu tem uma consideração por mim, então tem um peso, né? E aí a pessoa fica naquela assim, pois é, eu tô aqui nessa situação, né, com meu esposo, mas aí a fulana disse isso, e será que eu tenho como implementar na minha relação o que a fulana disse? Mas a implementação da fulana é da fulana, não é do casal, não é da Magali e do Leandro, né? Que precisa dessa busca de autoconhecimento. Exatamente, é um crescimento dos dois. Para a gente conseguir olhar para a gente mesmo e dizer, né? Será que Será que o que eu estou fazendo, o que eu estou falando é certo? Ou é só o meu ego que está querendo, né? Sim, É uma sim, autorreflexão, a gente conseguir se criticar também. Uma exatamente. autocrítica diante das nossas ações. E Sim, eu acho que é um ato de amor também quando a gente olha para isso, para a gente mesmo, né? exatamente. A gente poder perceber o que é possível ser resgatado, o que é possível ser renovado, ou se realmente é um ciclo que já não faz mais sentido. Sim, Mas com muito cuidado, né, com quem a gente compartilha
essa nossa história. É bem pesado isso que ele traz aqui, né, amiga? É verdade, porque a gente faz isso o tempo todo. Então, nós mulheres, às vezes, mais que os homens, porque a gente tem essa coisa do compartilhar, do conversar, do ter as amigas, de ter as confidências, de desabafar, né? Então, é uma coisa a se observar mesmo, né? Verdade. Então, aí, continuando aqui, por exemplo, um homem não deve contar à sua segunda mulher coisa alguma que se refira ao seu relacionamento íntimo com a primeira. Tudo que pertence à relação do casal deve ficar protegido como um segredo entre o homem e a mulher. Quando os pais contam aos filhos algo sobre o assunto, é muito mal para os filhos. E isso eu sentia na minha pele. É bem oneroso para o filho. Um aborto, por exemplo, não diz respeito a eles. Pertence ao relacionamento íntimo dos pais. Mesmo a um terapeuta, deve-se falar somente de forma a proteger o parceiro, senão o relacionamento se rompe. Então, é profundo isso, né? É É profundo e... profundo. O nosso ego não vai entender isso, né? Porque quem tá na dor quer gritar. Uhum. Tá na dor quer achar alguém, meu amor de Deus, alguém me salva dessa situação. E botar o cônjuge ou o namorado, ou a pessoa que se relaciona, num paredão e tirotear a pessoa, apedrejar, né? Porque a gente sempre tende a culpar o outro pelo problema da relação. A gente sempre tende a contar a nossa versão puxando a sardinha pro nosso lado. Claro, claro. A gente é sempre a vítima das situações. Então, é aí que tá o autoconhecimento, É. né? De realmente aquela questão de autocrítica do que tá acontecendo ali, como é que tá essa balança, como é que tá esse equilíbrio, né? Tem equilíbrio ou não tem equilíbrio? Sim. E eu acho muito legal, porque assim, ele sempre vai trazer esses tópicos de relacionamento de casal, sempre aparece, principalmente quando há relacionamentos anteriores. Sim. E é muito, a gente sempre tem que estar tateando para ver como é que a gente vai abordar, para dizer para o outro, olha, o que veio antes ele pertence, e você precisa dar um lugar para esse relacionamento anterior do seu parceiro, da sua parceira, que faz parte da história dele, né? Respeito essa história, né? E se essa história não tivesse dado certo, você não estaria com essa pessoa agora, se tivesse dado certo. Então, essa história, ela precisou dar errado, né? Ela Sim. precisou ter um fim, independente se for como é que foi esse fim, para que agora, então, você pudesse estar vivendo o que você está vivendo. E é muito comum a gente encontrar os atuais relacionamentos apedrejando o anterior. Sim. Tanto a própria pessoa que saiu da relação, como o novo parceiro, que muitas vezes não aceita, né? A anterior ou o anterior, e muitas vezes vive em conflito mesmo, assim. Dá um conflito entre o casal, dá um conflito entre o casal e a primeira esposa, por exemplo, ou entre a segunda esposa e a primeira. Então, é complicado, né? E se a gente for pensar, pensando aqui, né, dentro dos ensinamentos da constelação, quando a gente olha para esse relacionamento anterior, é o mesmo que você honrar a pessoa que está com você, porque essa pessoa ela não veio do nada, né? Sim. Ela não veio do nada, ela viveu uma história, ela tem uma história na família de origem dela, ela tem uma história da infância dela, ela tem uma história da adolescência dela, ela tem uma história da vida adulta dela.
Em Sim, nenhum momento, nós não somos um pendrive, né? Que quando conecta em um novo equipamento, dá para deletar. Vamos deletar. os arquivos passados. Que agora você vai ficar zerado, que é para eu colocar só aquilo que me interessa. E não é assim, né? Não. E aqui na sequência, olha que ele vai trazer para gente, da página 39. É a precedência no divórcio. Então, Uhum. aqui é um diálogo, e aqui volta para a prática do Bert dentro desse curso que ele está presidindo. Então, o participante ele diz assim: o que fazer quando os pais se separam e os filhos perguntam: por que vocês se separaram? Aí o Bert responde: deve-se dizer-lhes, isso não diz respeito a vocês. Nós nos separamos, mas continuamos sendo seus pais. Pois a relação de paternidade ou de maternidade é inseparável. Em casos de divórcio, acontece com frequência que os filhos são confiados a um dos pais e retirados do outro. Ora, os filhos não podem ser retirados dos pais, mesmo após o divórcio. Eles mantêm integralmente os seus direitos e deveres de pais. O que se desfaz é somente a relação de parceria. Da mesma forma, não se deve perguntar aos filhos com quem querem ficar. Caso contrário, serão forçados a decidir entre seus pais, a favor de um e contra o outro. Isso não se pode exigir deles. Os pais devem combinar entre si com quem ficarão os filhos e então dizer-lhes como isso se fará. Mesmo que os filhos protestem, sentem-se livres e satisfeitos porque não precisaram decidir entre os pais. Então, o participante indaga: não é verdade que muitos pais procuram desculpar-se diante dos filhos, contando-lhes o que não funcionou em seu relacionamento? Tomem como princípio que as separações acontecem sem culpa. São, via de regra, inevitáveis. Quem procura pelo culpado ou pela culpa em si ou no parceiro, recusa-se a encarar o inevitável. Procede como se pudesse ter havido uma outra solução. Se e não é verdade. Separações são consequências de envolvimentos e cada parceiro está enredado da sua própria maneira. Por essa razão, em minha prática terapêutica, jamais procuro saber quem ou o que poderia ser culpado pelo fato. Digo a eles que acabou e que agora enfrentem a dor por ter acabado, apesar das boas intenções iniciais. Quando enfrentam a dor, conseguem separar-se em paz e resolver de comum acordo o que precisa ser resolvido. Em seguida, cada um fica livre para o próprio futuro. É assim que procedo. Isso alivia a todos. O participante diz: participei de uma pesquisa sobre as consequências do divórcio para os filhos e me interessaria saber o que você diz a respeito. Quando os casais revelam aos filhos sua intenção de se divorciarem, o primeiro impulso das crianças era sempre pensar que elas tinham feito algo de errado e que os pais estavam se separando por causa disso. O Bert Hellinger diz: quando algo dá errado entre os pais, os filhos buscam a culpa em si mesmos. Preferem ser culpados a atribuir a culpa aos pais. Então, ficam aliviados quando estes lhe dizem: nós, como casal, decidimos nos separar, mas continuamos a ser seus pais, e vocês continuam a ser nossos queridos filhos. Posso aceitar isso, mas já reparei muitas vezes que as crianças continuam questionando por que razão os pais ficaram tão decepcionados. E aí, o que eu faço?
Ele diz: já lhe dei a solução, mas existe uma outra coisa importante com relação ao divórcio. Depois da separação, os filhos precisam ficar com o progenitor que mais respeite neles o outro. Via de regra, é o homem. O homem respeita mais a mulher nos seus filhos do que a mulher respeita neles o marido. Ignora a razão, mas é possível observar isso. Quando aconselhamos um casal em vias de separação, devemos dizer-lhes que o melhor para o bem dos filhos é que cada um continue a cultivar neles o amor original que inicialmente sentiu pelo parceiro, seja no que for que tenha transformado depois. Volta-se ao início do relacionamento que, para a maioria dos casais, foi um tempo abençoado, um tempo de intimidade. Com lembrança dessa intimidade, eles podem contemplar os seus filhos mesmo após o divórcio. Então, que bonito, né? Quem consegue, né, fazer isso. É verdade, que bonito quem consegue fazer. E sabe que eu senti, é interessante ele falar, e isso me toca, quando ele diz que os filhos buscam a culpa, né? Eles acham que eles são os culpados. Então, assim, a minha mãe, durante a vida inteira, sempre reclamou muito do meu pai. Então, assim, eu e meu irmão sempre fomos envolvidos ali na relação de casal. Já é uma situação. E segundo, muitas e muitas vezes ela falou que iria se separar dele. E isso me causava uma dor profunda. Era horrível pensar que isso poderia vir a acontecer. E isso foi por muitos anos até eu estar na vida adulta e sentir mais a mesma dor da criança. Então, é legal perceber o que ele diz aqui, né? Que é como se a criança tomasse para si a culpa. Então, por exemplo, eu lá na infância tomava para mim a culpa, mas ficando adulta, também a criança sente que ela foi culpada por alguma coisa e então, em função disso, os pais estão se separando. Não, né, como ele disse, que é um problema dos dois, da relação dos dois. Sim, Não, sim. por exemplo, minha. Sim. É uma muito pesado, né? Quando a gente percebe o quanto nós tomamos para nós as dores deles. Sim. E é claro que a sua mãe não tinha consciência disso. Não. Né? E quantas vezes, o fato é, né? As pessoas fazem aquilo que elas acreditam que é o melhor naquele momento. Seja para se defender, seja para se defender. Tem infinitas situações para poder olhar para isso. É. E o que a gente faz quando nós percebemos que vivemos uma situação dessa? É por isso que eu falo, a gente também não tem como ser pai e mãe e os nossos filhos saírem ilesos. Não. Não tem, porque a gente não tem como controlar as emoções deles. Sim. A gente não tem como saber como é que eles vão interpretar. É claro, o que ele diz aqui? Que a gente deve procurar, né, diante dessas informações, não levar ao conhecimento, não participar aos nossos filhos aquilo que não diz respeito a eles. Mas isso parte do pressuposto que o casal tem o conhecimento de evitar falar, né? Isso. Então, e aí não tem. E se não tem? Né? Então, provavelmente quem vai assistir esse Clube do Livro, ou ele conhece alguém, porque assim, é uma coisa tão comum, é muito comum, né? Então, as pessoas hoje, elas entenderam que elas não precisam ficar numa relação por conta dos filhos,
Não precisa ficar mais numa relação por infinitas situações e ela se separa mesmo. Sim. Com aquilo do jeito que elas sabem. Cada um querendo puxar, né, a sardinha pro seu lado. Sim. E os filhos acabam no meio desse bolo todo. Mas o que é importante a gente deixar claro aqui? Que existe um caminho terapêutico para olhar para isso. Sim. Né? Então, talvez as pessoas que estão passando têm consciência, mas ela não consegue, a emoção é maior que ela. É. Porque ela ainda está nessa criança ferida. E aí ela vai compartilhar muitas vezes com quem está mais perto. E que possa entender também o contexto dela, que muitas vezes são os filhos. Muitas vezes são os filhos. Mas também a partir do momento que ela compreende que isso é desconfortável e causa dor aos filhos, ela pode começar a evitar, mas para isso ela precisa saber que é bom evitar. E ela precisa olhar para isso terapeuticamente. Sim. Porque se eu tenho consciência, eu sei que tem um caminho, mas e mesmo assim, eu ainda continuo escolhendo me colocar nessa situação e colocar as pessoas que eu me relaciono nessa situação, então a gente precisa parar e levar isso para uma constelação, levar isso para o nosso psicólogo, para o terapeuta, né? Sim. Qualquer lugar que faça, porque o que a constelação faz, gente? Mudança de postura, é isso. Exatamente. É exatamente o que você falou. Hoje, 2 anos depois, eu consigo não me sentir culpada. Minha mãe fala e eu não me sinto culpada pelas ações da minha mãe. É isso que é constelação. E às vezes precisa de um tempo para aquilo amadurecer. Mas tu precisa daquele tempo de saber com a cabeça, e aí o caminho da cabeça para o coração às vezes demora. Mas é importante compreender, porque nos primeiros momentos é um treino. A pessoa vir conversar, falar alguma situação e tu não ter aquela resposta emocional, né? Uhum. Isso vale também nesse caso dos pais, né? Tipo, tá passando por uma situação de separação. Tem ali o filho que tá próximo, né? Que acabou de acontecer uma situação assim que tu tá louca para metralhar o cônjuge. Agora, sabendo, dá para, de repente, dar uma controlada na língua. Ou tem que falar um pouco menos, atenuado, até que seja, né? E levar para quem realmente possa ajudar, que é outro adulto. Porque o filho, por mais que o filho tenha 40 anos, 50, 60, diante dos pais, ele sempre vai ser uma criança. Então, quem tem que dar conta é outro adulto. Quem pode ajudar um adulto é outro adulto, né? Não uma criança. Porque quando eu acho que até a gente pode falar mais um pouquinho e até encerrar hoje, porque depois ele vai falar de organizações, né? E eu acho que tudo que foi abordado aqui é tão profundo que eu acho que quem assistir, a hora que finalizar, precisa refletir um pouco mais sobre, né, essas relações. E é sobre isso que você está falando, é um adulto procurar outro adulto, né? Outro adulto que esteja ali numa relação de equilíbrio. Sim. Para que possa encontrar a melhor solução. E perceber também se não está repetindo padrões, né? Então, a minha avó, que era uma criança ferida e criou uma criança ferida, que é a minha mãe, que tornou-se um adulto dentro do espectro de uma criança ferida e criou outra
criança ferida que sou eu, que me Sim. tornei uma adulta dentro do espectro de uma criança ferida e agora estou criando, porque o nosso corpo biológico, ele não acompanha o nosso corpo emocional. Não. Não, né? Trabalho tem que ser feito, né? Então, essa coisa dessa criança ferida é uma camada profunda do nosso ser, que a gente precisa olhar para ela para poder organizar essas emoções e também proporcionar para os nossos descendentes uma situação mais confortável, que não é garantia também. Mas eu acredito que traga alívio. Alívio. Porque como pai e mãe, quando decide olhar para a sua própria criança, já não projeta no filho as dores da sua própria criança, Uhum. né? Então, rompe aí um ciclo. Então, esse filho vai poder lidar com as dores que são suas, Uhum. né? Então, que nem ele fala lá, que a pessoa fica mais centrada em si, né? Ó, Sim. quando ele fala lá, recomeçando, que ele está falando da criança, não pode defender-se contra tal presunção. Aí depois ele vai falando ali que abandonar essa posição é difícil, né? Porque a criança tende. Como é que é? Mas abandonar essa posição é difícil para a criança, porque então, de repente, terá que apoiar-se apenas em seus próprios pés. Aí cortou o elástico. Eu vou, e aí agora eu não tenho aquilo que me segura a voltar. Eu vou para onde eu quiser, e às vezes a liberdade assusta. E E é nas páginas anteriores, tem uma passagem que ele diz que quando a gente entra nesse caminho, né, e tomamos o nosso lugar, ele é um lugar mais solitário. de autorresponsabilidade, né? De autorresponsabilidade é um lugar mais solitário, aonde já não tem mais culpados, né? Uhum, E aí a gente tem que conseguir lidar com esses rompimentos emocionais, sim. que as emoções já não são mais consequências, não estão mais atreladas às emoções do meu pai, da minha mãe, ou de qualquer que seja o antepassado que eu estou me alinhando, que eu estou me alinhando na dor. Exatamente. Exatamente. E é muito incrível, né? Porque quando a gente vai estudar sobre, né, o DNA e o que ele carrega, são gatilhos, né? Sim. Então a gente carrega daí dentro do nosso DNA essas histórias, por isso que fala de se alinhar, né? Ah, tá se alinhando emocionalmente com a bisavó. Não, eu nem conheço a bisavó, o que que eu tô me alinhando com ela? Porque a nível DNA, essas informações, elas vêm a nível de DNA e fisicamente. E dependendo das nossas características emocionais, dos gatilhos, a gente aciona e a gente acaba se alinhando, né? Então, Sim. porque isso não é só para pressão alta, para diabetes, né? É o corpo Osteoporose, emocional também. é para o corpo emocional também. E isso é muito louco. Quanto a gente não sabe muito pouco, não sabe quase nada, né? Sim, Sobre tudo isso. exatamente. Profundo. Eu acho que agora fica de reflexão. Sim. Então, gostaria de agradecer a participação, mais uma leitura que, para mim, sempre me toca muito, sempre é como vai emergindo coisas, né? A gente vai lendo e vai emergindo coisas da nossa própria história, né? E Sempre. começando a organizar. A sensação que eu tenho que é quase uma constelação, se não é uma constelação, a leitura.
porque mexe nessas nossas raízes, nesses lugares profundos, né? É muita consciência, né? Eu acho Sim, que todas as vezes que nós acessamos consciência é uma constelação. Porque a única coisa que pode fazer a gente mudar de postura é a consciência. sim, É a coragem do estudo, é o ter coragem sim, de ler, de perceber isso na minha história sim. e de receber essa consciência. Então, eu tenho essa sensação que você tem, que realmente é uma constelação de tomar força de todos os cantos aqui. É verdade. Então, Então, é até isso. mais, até o próximo encontro. Até mais.